Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Muito obrigado por poder participar mais uma vez deste café da manhã contigo. Muito obrigado pela permissão de estar entrando aí na tua casa, no teu lar, no teu estabelecimento comercial, no teu local de trabalho, enfim. Muito obrigado pela permissão que você me concede nesta manhã. Hoje eu quero repartir contigo o texto que se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 3. Mas antes, meu irmão e minha irmã, quero discorrer sobre algumas coisas. Muitas pessoas hoje, não vamos dizer hoje, eu acho que sempre ocorreu dentro das denominações, digamos assim, dentro das igrejas. E você sabe que quando eu falo igreja, eu não estou falando igreja evangélica, igreja isso, igreja aquilo. Estou falando da reunião de pessoas, estou falando de igrejas e não de religião. Meu irmão, você conhece muita gente que tem uma Bíblia em casa, com certeza, mas que não faz a leitura. Tem a Bíblia até um certo tempo, mas a Bíblia está lá, empoeirada, a pessoa não tem intimidade com a sua Bíblia. Outras pessoas vão ler a Bíblia, desistem porque não entendem a Bíblia, acham a Bíblia um tanto quanto complicada. Outras ainda, e aí você também deve conhecer bastante gente, que deixa uma Bíblia aberta na entrada de casa, em cima de uma mesinha, ou dentro de casa, na estante, no Salmo 91, no Salmo 23, e aquela Bíblia fica aberta ali, porque a pessoa acredita que aquilo ali, de alguma maneira, vai surtir algum efeito sobre os poderes maléficos, vai surtir algum efeito sobre os principados, potestades, enfim. Mas eu não estou aqui para julgar a fé de ninguém. Eu não estou aqui para falar do modo como a pessoa exercita sua fé. Eu não estou aqui para apontar, para condenar, de maneira nenhuma. Eu estou aqui apenas para falar da palavra, como ela é. Então, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, no versículo de número 3, diz assim a palavra: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito bem, meu irmão e minha irmã. Então nós aprendemos aqui que é de suma importância ler a palavra. Bem-aventurado aquele que lê. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado quer dizer a pessoa que desfruta da graça celestial antes e depois da morte aqui na terra. Então, se você é uma pessoa que desfruta da graça de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, ou se você quer desfrutar desta graça sobre sua casa, sobre a sua família, é de suma importância que você faça a leitura desta palavra. É de suma importância que você tenha conhecimento do que está escrito na sua Bíblia, conhecimento das Escrituras.
É de suma importância que você tenha intimidade com a sua Bíblia, porque tendo intimidade com a sua Bíblia, você vai ter intimidade com Deus, porque você vai passar a conhecer melhor a Deus, conhecendo melhor a sua palavra, conhecendo melhor a sua Bíblia, esta Bíblia que você possui, que você tem aí na sua casa e que de repente fica lá aberta no Salmo 91, no Salmo 23, e muito raramente ou dificilmente você pega esta Bíblia para fazer uma leitura. Então, diz aqui em Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Meu irmão e minha irmã, então descobrimos aqui outra importância. A importância de se ler e a importância de ouvir. E onde nós ouvimos a palavra? Aí você vai me responder, é óbvio, eu ouço na televisão, eu ouço no rádio, eu não tenho necessariamente que ir numa igreja para ouvir a palavra. Eu concordo com você, não discordo. Mas, através da televisão, através do rádio, através da internet, você tem acesso à palavra, mas não tem a comunhão com os irmãos. Você não tem o contato físico com os irmãos da sua igreja, ou de uma denominação. E o contato físico, meu irmão e minha irmã, é muito importante também. Por quê? Porque com o contato físico nós nos tornamos mais próximos de outras pessoas, nós podemos trocar ideias e principalmente podemos aprender umas com as outras. Mas isolado na minha casa, isolado dentro do meu lar, assistindo a televisão ou a internet ou ouvindo rádio, se eu tiver uma dúvida, não tem como eu questionar. Se eu tiver uma dúvida, não tem como eu perguntar. Se eu não entender um determinado texto, não existe como eu tirar aquela dúvida. Então, muitas pessoas, como eu já disse, deixam de ler a palavra simplesmente porque não entendem a palavra. Então, meu irmão e minha irmã, está aí a importância de ouvir a palavra, mas ouvir a palavra no lugar em que ela é pregada, ouvir a palavra no lugar adequado, num lugar apropriado para a leitura da palavra. Meu irmão, no Velho Testamento, a Bíblia nos diz que Moisés fazia a leitura da palavra das 6 da manhã às 6 da tarde e o povo ficava sentado ouvindo ele ler a palavra. Então, meu irmão e minha irmã, é de suma importância que você seja também um ouvinte desta palavra e que guardem as coisas que nela estão escritas. Ou seja, temos que ter o hábito e o ato de ler, ouvir e guardar. Meu irmão, minha irmã, quanto ao ouvir, a Bíblia diz no Salmo 133 que é bom e que é suave que os irmãos vivam em união. É bom, Deus disse que é bom e que é suave que você tenha contato com os seus irmãos. E guardar a palavra, meu irmão, é de suma importância, porque a Bíblia também nos alerta quanto ao não conhecimento da palavra. Certa feita, Jesus disse para os próprios discípulos: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se você não conhece a Bíblia, se você não conhece as Escrituras, você também não conhece o poder de Deus, você não conhece o que esse Deus é capaz de fazer. E você vai conhecer lendo, meu irmão, conhecendo, tendo intimidade com esse Deus. A Bíblia também diz que o povo perece por falta de conhecimento.
Mas, meu irmão e minha irmã, se você tiver este conhecimento, e quando eu falo de conhecimento, e quando eu falo de intimidade com a sua Bíblia, eu não estou falando que você necessita ser um teólogo, eu não estou falando que você necessita saber decor os versículos, saber decor as passagens, não. Mas, na medida em que você vai lendo, na medida em que você vai tendo, vai criando intimidade com a sua Bíblia, estes versículos, estas passagens, esses ensinamentos vão ficando guardados na sua memória, guardados na sua mente, para que você os use nas maneiras que você achar melhor, ou que você os use exatamente quando precisar delas. Aquela informação, aquele ensinamento vai estar guardado aí na sua memória e você vai ser capaz, assim como foi Jesus quando foi tentado pelo diabo, quando ele venceu o diabo não pelo poder, mas pelo conhecimento da palavra. E através do conhecimento da palavra, você vai sim poder enfrentar várias adversidades e sair vencedor de todas elas, porque a palavra edifica, fortalece, dá o crescimento espiritual que muitas vezes nós precisamos para vencer as adversidades que nos apresentam diante de nós todos os dias. Meu irmão e minha irmã, então é isso que eu tinha para você nesta manhã. Tenha intimidade com a sua Bíblia, faça a leitura, ouça, guarde e use no momento apropriado. Meu desejo é que você tenha um ótimo e abençoado dia, um dia na presença deste Deus maravilhoso que se dá a conhecer para você. Que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, de perto e de longe, com muita paz e muita saúde. Ministério Pastor Eduardo Rogério, projeto Pequenas Mensagens Virtual. Você já sabe, edificando na rocha. Bom dia, meu irmão, muito obrigado por este café e que o Senhor te abençoe. Receba aí na sua casa, no seu trabalho, a paz do Senhor Jesus. Bom dia.